eu falo que o melhor momento para comer doce é sempre de sobremesa de uma grande refeição, quando você já preparou o seu corpo para receber esse açúcar e você não vai absorver esse açúcar tão rapidamente, que não vai dar aquele pico de glicemia, pico de insulina que a gente ouve tanto falar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Active Talks, em uma conversa sobre o cuidar-se. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, um tema que a gente não vive sem no nosso dia a dia, que é a alimentação. E como ter essa alimentação mais saudável e sem sofrimento no seu dia a dia. E para hoje, esse tema tão importante, a gente tem uma convidada, a nossa nutricionista Amanda Braga, que vai trazer para você toda a experiência e todo o conhecimento para que você comece a se cuidar e fazer escolhas alimentares melhores no seu dia a dia, para que você coma de uma forma saudável e sem precisar ficar com aquele sofrimento, com aquela ideia de alimentação restritiva que nós temos. E para isso eu vou convidar aqui a Amanda para falar com vocês. E a gente vai aqui quebrar alguns tabus, trazer algumas informações relevantes com a especialista Amanda para falar com vocês sobre esse tema tão importante. Já estou aqui. Tudo bem, pessoal? Olá, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Por aí tá muito frio, como tá aí em Botucatu? Bastante. Ontem caiu bem a temperatura, hoje tá mais frio ainda. Botucatu é complicado. Acho que tá frio para todo o Brasil, né? A gente não vê uma frente fria. É. Mas que bom, primeiramente, obrigado, Amanda, por estar aqui com a gente, poder dividir esse tempinho com você, para você trazer toda essa experiência num tema que hoje é um tema extremamente relevante, extremamente importante, né? Que é essas escolhas saudáveis de alimentação, porque a gente não vive sem, né? A gente não vive sem se alimentar. Mas agora trazendo um pouquinho mais aí com toda a sua experiência, e falar como a gente pode se alimentar melhor. Então, muito obrigado. Vou apresentar um pouquinho a Amanda para vocês. A Amanda, ela é nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade, especialista em saúde da criança e do adolescente. Hoje atua na rede de saúde pública no Lúcio Montoro e também trabalha de nutrição, na nutrição pediátrica com diversos temas, né, no centro comportamento de infância e adolescência, diversos temas como TEA, TDAH, seletividade alimentar, obesidade. Então ela vai poder hoje, com esse currículo extenso, eu estou falando que aqui a gente só traz especialista de qualidade, né, para falar com a gente. Com esse currículo extenso, dividir um pouquinho do tempo dela e falar com vocês como ter essa alimentação de uma forma leve, de uma forma saudável, para que a gente consiga, de uma vez, começar a se alimentar de uma forma mais tranquila no nosso dia a dia. Obrigado, Amanda, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. O tema é algo que eu prego diariamente nas minhas consultas, né? Uma alimentação sem sofrimento, sem modismo, né? Muitas vezes as pessoas Exato. têm uma ideia muito errada de alimentação saudável, né? Que vai precisar comer só frango com batata doce e que vai precisar passar fome. E não é bem assim, né? Então, eu agradeço muito o convite. É um assunto que eu amo. Falar sobre nutrição, né? Eu amo ainda mais falar assim de uma forma tão leve e tão legal. Perfeito, mano. Eu acho muito interessante isso, já começando do jeito que você colocou, né? Como a gente tem diversos tabus sobre a nutrição, sobre o alimentar de forma correta, e como esses tabus foram selecionando, né? Fazendo uma grande seletividade do que é saudável, do que não é saudável, e trazendo diversos preconceitos, né? A gente muitas vezes vê hoje as pessoas com esses preconceitos de ser saudável é algo sofrido, né? Ser saudável é algo que me exige muito, tem que passar fome para conseguir ter um resultado, vamos dizer, em saúde, muitas vezes com aquele lado pensando mais na estética, mas hoje a gente tem muito tabu em relação ao alimento, à alimentação, né? Eu acho que isso vai ser o mais importante da gente estar discutindo aqui hoje sobre esses tabus, né? De sofrimento em relacionado à alimentação na sociedade.
Eu acho que isso a gente vai desmistificar um pouquinho e poder abrir e dar um direcionamento melhor para todo mundo. Com certeza. Perfeito? Amanda, então, para começar já falando um pouquinho sobre esses tabus, a gente vê, né, esse certo preconceito e sofrimento com a alimentação. E a minha primeira pergunta seria para a gente já direcionar: eu preciso ter uma alimentação mais restritiva, eu preciso ter uma alimentação, vamos dizer assim, um pouco mais sofrida para eu conseguir ter resultados saudáveis, né? Tenho que abrir mão desses alimentos que eu gosto para poder atingir algum resultado, para poder ser saudável? Queria que a gente começasse já direto com essa bomba para você. Já. Bom, para começar, eu tenho pavor da palavra restritiva. Peguei ranço dessa palavra. Por quê? Porque ela foi muito banalizada, na verdade, né? O significado dela se tornou outro. Porque, na realidade, para ter uma alimentação mais saudável, é preciso restringir, sim, algumas coisas, né? Quando a gente fala restringir, a gente está falando sobre limitar algumas coisas, né? Abrir mão de algumas, né? Para dar preferência para outras. Isso acontece, naturalmente acontece, quando a gente está numa alimentação saudável. Mas hoje em dia, a palavra restritiva se tornou exclusão de certos alimentos, né? Ou algum grupo alimentar. Então, é aí que está o problema, né? E estudos já mostram, né, que restrição a médio, longo prazo, em algum momento vai gerar alguma compulsão, né? Então, pode até ser que dê certo excluir um grupo alimentar ou algum alimento específico por um tempo, né? Mas isso, a longo prazo, não tem muita consistência, né? Porque o nosso cérebro, quando a gente coloca na nossa cabeça: eu não posso comer certo alimento ou certo grupo alimentar. No momento que a gente entrar em contato com esse alimento novamente, a gente vai querer comer em grande quantidade, né? De forma compulsiva, né? Aquele comer compulsivo, né? Não estou falando de transtorno alimentar compulsivo. Isso é uma outra história, é uma doença que é preciso de um outro tipo de tratamento. Mas a questão de ficar sem certo alimento, certo grupo alimentar, em algum momento, isso vai te gerar algum problema, né? Porque ninguém consegue ficar sem certo alimento para sempre, né? Isso não tem consistência. Então, é por isso que eu não gosto da palavra restritiva, porque isso foi banalizado e agora se tornou, né, com outro significado, né? Então, não é preciso excluir algum alimento da alimentação, né, da dieta, para que tenha resultado, né? Quando a gente fala se para se alimentar de forma saudável é preciso abrir mão de todos os alimentos? Não necessariamente, né? É preciso sim abrir mão de alguns hábitos, né? Mudar os hábitos, porém não necessariamente passar fome. Não, eu acho que tudo, se bem calculadinho, dá para incluir aqueles seus alimentos favoritos, e isso gera até consistência, né, na alimentação. Quando a gente tem algo que a gente gosta mais da nossa alimentação, a chance daquilo perdurar, né, por mais tempo é muito maior, né? Então, eu não gosto da palavra restritiva. Sim. E quando a gente vê muitas vezes as pessoas falando: agora eu vou começar uma dieta, aí, não, vamos excluir isso, porque traz essa parte de esse significado de restrição, né, de exclusão. E quando a gente traz esse significado de exclusão, né, parece que é uma punição para a pessoa quando ela tem um contato com aquele alimento que ela gosta, né? E quando ela gera esse sentimento de punição, aí que começam as coisas às vezes, a desandarem, né? Até um desalinhamento, porque, é um alimento que ela gosta. Então, é um alimento que ela gosta. Claro que muitas vezes a gente precisa diminuir aí o consumo, né? E aí tem todo o trabalho por trás de vocês, nutricionistas, de entender o perfil, de entender como encaixa cada alimento dentro da rotina, mas que isso não venha a ser uma punição, porque em um momento ela pode ter o contato com aquele alimento e está tudo bem, se ela não foi de forma exagerada, né? Então, acho que esse sentimento de punição que as pessoas trazem quando a gente fala em alimentação saudável, ela fala assim: eu não quero me punir. Eu acho que esse é a mentalidade, né, das pessoas. Eu não quero me punir, não deixando de comer aquilo que eu gosto, ou ela vai trazer uma dieta ou um plano alimentar
muito exclusivo, né? Muito exclusivo que eu digo assim, com grande exclusão, né? E não é bem assim que funciona, né? Não, claro que não. Não precisa ser assim, nem deve ser assim, né? Porque não deve ser sofrido nesse sentido. E eu falo que a alimentação saudável, ela é a longo prazo, né? Muitas vezes as pessoas falam, vou fazer uma dieta, só que a gente não tem que pensar nesse sentido. A gente tem que pensar que é para sempre. Não vai Sim, acabar. A gente tem que mudar a nossa alimentação de uma vez por todas, né? Pensando na nossa saúde como um todo. Existe sim dietas específicas, estratégias para objetivos pontuais, né? Que aí tem começo, meio e fim. Mas quando a gente fala sobre alimentação saudável, não tem prazo de validade, né? Então, por isso ó, que não pode, de excelente. fato, ser sofrido, né? Tem que ser algo mais confortável mesmo, né? Encontrar o equilíbrio, né, diante do que você vai precisar abrir mão, diante daquilo que você vai poder ter todos os dias na sua alimentação, né? Por isso tudo é bem calculadinho e pensado nisso tudo. Excelente, excelente. Você trouxe uma coisa aqui que eu levo comigo, né? Que é assim, não precisa fazer dieta, porque dieta é algo que tem começo, meio e fim. E dieta ela vem num termo tão preconceito, que existe tão um preconceito com ela por essas questões que a gente já falou, que na verdade não é a dieta, é uma, vamos dizer assim, alimentação, é saber se alimentar, né? É esse educação alimentar que vai realmente te fazer gerar resultado. Porque tanto na atividade física quanto na alimentação, a gente não tem aquele retorno imediato, como é comprar um sapato, como é comprar alguma coisa que a gente gosta, que a gente compra e já recebe. Nessas áreas, a gente demanda um certo esforço para que o resultado venha. Então, quando a gente tem uma área que demanda um certo esforço para só depois ter o resultado, é mais difícil de as pessoas engajarem, né? Então, É, acho que essa palavra dieta também é algo que restringe muito. Porque dieta tem começo, meio e fim, muitas vezes para fins específicos. Vamos colocar uma situação aqui que eu acho interessante. É, um atleta, ele vai de luta, ele vai precisar bater o peso dele, então ele vai fazer uma dieta nesse período, dessa forma, para chegar nesse objetivo. Depois ali ele continua uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, mas por quê? Porque ele aprendeu a comer no seu dia a dia. Então acho que a ideia aqui é mais mudar, trazer o conhecimento para que você possa ter uma alimentação saudável durante a sua vida e não ficar dividindo em blocos. Agora eu estou de dieta, agora eu não estou mais. Agora eu tô... A gente fica meio que nesse efeito sanfona, né? com certeza, é verdade. Essa frase, eu tô de dieta, é outra frase que me irrita. Eu falo, gente, não, a gente tem que se alimentar de forma equilibrada, né? Eu acho que tem que aprender o que é o equilíbrio, né? Nunca, em nenhum momento, nós podemos comer de forma desequilibrada qualquer alimento que seja, né? Então, Sim, entender quando sim, quando não. Vale a pena eu comer isso agora? Será que eu quero mesmo isso? Saber reconhecer esses momentos também é muito importante, né? Mas é isso, é para o resto da vida e a gente precisa aprender a comer melhor. Não tem fórmula mágica, né? É igual você falou, não vem fácil, né? É algo a longo prazo, tanto alimentação saudável quanto fazer exige um certo atividade esforço, física, né? né? Para conseguir perceber os resultados, né? Não é rápido, não é do dia para a noite. Mas também não são hábitos de anos, né? Que a gente precisa mudar, né? Daí a pessoa Sim. vem aí com, sei lá, 20 anos de idade, quer mudar do dia para a noite, coisas que ela conquistou por 20 anos de vida, né? Então não é do dia para a noite, não tem fórmula mágica, não tem uma cápsula que eu vou falar, olha, toma isso e vai dar tudo certo. São vários fatores, várias coisas, né? É uma mudança de estilo de vida, de fato. Sim, sim. E você falou uma coisa muito interessante também, que é a questão do hábito, né? Porque muitas vezes é uma engrenagem onde ela está entrelaçada, né? Então não adianta você mudar uma vertente, sendo que os outros vários outros pilares não estão bem firmes, né? Então é uma questão complexa, né? Quando a gente diz em saudável, porque não é só a alimentação, mas é a alimentação atrelada com o seu sono,
É o seu sono atrelado com a sua atividade física, é a sua atividade física, a sua alimentação, o seu sono atrelado com o seu nível de estresse, né? Mas quando a gente olha para a alimentação, a gente vê esse preconceito e alguns tabus, né? E falando em tabu, vamos já começar forte assim, existe aquele grande tabu que é o carboidrato, né? Aquele grande preconceito com o carboidrato, né? Que a gente tem de, é o carboidrato que vai engordar, que vai me tornar uma pessoa mais não tão saudável. E eu queria entrar nesse tema contigo, que é, esse carboidrato, ele é realmente vilão, né? Quando eu posso comer, quando eu não posso comer, e assim, é legal as pessoas saberem também qual é a função do carboidrato para o nosso organismo, né? Então, ele é vilão mesmo, Amanda? Não, carboidrato não é vilão. Vilão é outra coisa, gente. Vilão é o Coringa, vilão é outra coisa. Carboidrato, não só podemos comer o carboidrato, como devemos comer carboidrato, né? O carboidrato, a função do carboidrato, ele é a nossa maior fonte de energia, né? Então, é através do carboidrato que a gente tem energia. Então, aqui conversando com vocês agora, eu estou gastando energia, né? Para me movimentar, eu gasto energia. Para tudo, né? Até para dormir a gente precisa de energia, né? É muito louco isso. Então, dentro do nosso organismo, né, nossas funções metabólicas precisam de energia, né? As nossas células precisam de energia. E a nossa maior fonte é através do carboidrato. Então, o carboidrato não é vilão. Tirem isso da cabeça de vocês, né? Tem realmente muitos tabus em relação ao carboidrato. Que eu preciso tirar o carboidrato, que é o carboidrato que engorda, né? Dentre alguns tabus que me vem na cabeça agora, né? O primeiro deles é que é o carboidrato que engorda. Não. O que acontece, né? Através do carboidrato, a gente adquire energia, né? E quando nós consumimos em excesso, né, do que nós precisamos para o gasto energético, né? O gasto energético para tudo, nossas funções, nossas funções básicas, né? E funções metabólicas, o nosso corpo entende que ele não precisa disso agora e ele vai armazenar em forma de gordura para a gente utilizar depois. É aí que engorda, é aí que ganha peso, né? Mas quando nós consumimos em excesso, né? Para além do que nós precisamos, né? Mas muito pelo contrário, não é vilão, é necessário, inclusive, né? Não tenham medo de carboidrato. Engraçado que medo de outras coisas ninguém tem, né? Medo da salsicha, medo dos ultraprocessados, mas daí o carboidrato, a batata, o arroz, aí as pessoas têm medo. Esses que são os que são retirados de primeira, né? Eu acho que muita gente ou pode estar respirando bem aliviado agora, tipo, ufa, né? Mas eu acho que tudo vem de um certo equilíbrio, né? Porque tudo que é em excesso ou em muita falta, ele vai te causar algum prejuízo. Tá? Então, vamos brincar com a água, né? Se eu tomar pouca água, eu tenho prejuízo, eu tenho posso dar pedra no rim, outras coisas. Agora, se eu tomar água em excesso também, eu também tenho outro prejuízo, porque eu tenho uma diluição do sangue deixa o sangue muito diluído, então isso pode gerar muito prejuízo. Então, essa união esse bem-estar, né, de equilíbrio das coisas, eu acho que é o mais importante. Com certeza. E esse carboidrato como vilão, então, por favor, gente, esqueça, tira isso acabei de lembrar de um outro tabu sobre o carboidrato, que muita gente já deve ter escutado isso, que carboidrato à noite engorda. Isso é verdade. Isso eu já escutei muito. Não como carboidrato à noite de jeito nenhum, porque engorda mais. Não, gente, não é assim que funciona, né? Não é o seu corpo não sabe o momento que ele está recebendo esse carboidrato. Não sabe que é segunda-feira, não sabe que é sábado, né? Muitas vezes as pessoas acham isso também, né? Eu vou deixar só para o final de semana, porque, né, melhor de final de semana. Não, seu corpo não sabe que dia que é, não sabe que horas são. Então, assim, na realidade, é a quantidade calórica do dia que vai influenciar no ganho de peso ou na perda de peso, né? Então, comer carboidrato de manhã ou à noite dá na mesma. É a quantidade do carboidrato que vai influenciar. Eu gosto de ressaltar sobre isso. Você falou de um assunto aí que realmente é o maior dos tabus, eu acho, carboidrato. Tem isso, né? No final tudo é matemática, né? O quanto eu tô
consumindo versus o quanto eu estou gastando, e isso vai determinar como a gente vai, como o nosso corpo vai reagir, né? Sim. Eu sempre brinco assim, imagina que você gosta de comprar, vamos dizer, sapatos, né? E aí vamos dizer assim, que o sapato é aquilo que você está consumindo. E você tem um armário relativamente pequeno. Você lá vai compra um sapato, deixa ele guardado. Aí você compra outro sapato, deixa ele guardado. Aí você vai comprando outros sapatos e vai deixando ele guardado. Mas você não está utilizando aqueles sapatos. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o teu armário não vai dar conta, ele vai armazenar muito. E é a mesma coisa. Então, eu como uma alimentação que me dá energia e não utilizo, deixo ali guardado. Eu vou comendo e não vou utilizando, vou deixando ali guardado. Vai chegar uma hora que realmente aquele espaço ou aquele seu corpo, vamos dizer assim, o armário, o seu corpo, ele vai precisar de uma outra, ele não vai dar conta, né? Então, assim, tudo vem numa relação de quanto eu estou consumindo para quanto eu estou também gastando aquilo que eu estou consumindo. Nossa, Né? foi uma Então, boa acho que analogia essa do sapato, gostei. você gostou do sapato, né? Se identificou. Eu achei bem legal. Mas porque assim, você vai comprando, você vai consumindo e vai guardando, vai guardando, vai guardando, mas você não usa. O que acontece? Você não deixa espaço no teu armário, você não deixa, e muitas vezes o teu armário é teu corpo, né? Então você está sobrecarregando algo que ele não consegue com tanta demanda assim. Mas a gente está ali, sempre sobrecarregando, sobrecarregando, mas não está retirando o que tem ali de dentro, É né? Meio verdade. que um acumulador, né? Ali. E sobre esse mito de carboidrato, então, tem vários mitos, né? Mas eu acho que você trouxe algo muito bacana aqui, tanto desses maiores, que o carboidrato é vilão, não é, e Não, que comer à noite também não tem diferença, porque o nosso corpo não entende, ele só sabe que está chegando energia e pode estar saindo energia. E como construir, então, Amanda, essa alimentação saudável, né? Quais são esses nutrientes, macronutrientes, micronutrientes necessários para que eu tenha na minha refeição diária, no meu prato, né, no meu almoço, no meu café da manhã? Quais são esses macronutrientes fundamentais para que eu consiga realizar uma refeição, né, uma alimentação saudável e que não pode faltar? bom, eu acho que a base de uma alimentação saudável, né, é de fato encontrar o equilíbrio e ter ali na sua refeição todos os nutrientes que a gente precisa, né? Quais são eles? Então, pensando até na composição de um prato, aí, numa grande refeição, almoço e jantar. Eu ensino sempre isso em consulta, né? Então, sempre tem que ter 3 grupos alimentares. O primeiro deles, o carboidrato, que nos fornece energia, né? Então, que pode ser arroz, pode ser macarrão, pode ser a batata, qualquer tipo de batata, pode ser uma mandioquinha, né? E muitas pessoas, eu gosto até de ressaltar isso, porque muitas pessoas confundem, né? Ah, mas batata, mandioca, batata doce, tanto a batata doce quanto a batata inglesa, não é um legume, não entra ali na outra parte que eu até vou citar depois. É um vegetal, né, de fato, mas eles entram como macronutriente carboidrato, né? Então, nós temos que ter cuidado, né, com esses alimentos, porque eles são do grupo do carboidrato e nos fornecem energia. E lembrando que energia em excesso a gente armazena em forma de gordura, né? Então, tem que ter o carboidrato. Tem que ter fonte de proteína, né? Pensando, então, o carboidrato nos fornece energia, proteína é mais na função de força muscular, força óssea, né? Então, precisa desse macronutriente também no nosso prato para ficar equilibrado e completo. Então, o que seria a proteína? Pensando ali no almoço e no jantar. Tem a proteína animal, né? Então, todo tipo de carne, carne bovina, frango, peixe, ovos, carne de porco, enfim, tudo isso seria uma proteína animal. Proteína vegetal, feijão e os primos dos feijões, né? Então, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso também é proteína, só que é a proteína vegetal, né? Que vem da planta. Então, é preciso ter proteína no prato também. Então, quem não tem o hábito de comer carne, né? Os vegetarianos, veganos, aí dobra a quantidade de proteína vegetal, né? Então, come um pouquinho mais de grãos.
E tem que ter pelo menos 50% do prato, pelo menos metade do prato tem que ser composto de vegetais crus, cozidos, então legumes e verduras, né? Então, quanto mais Uhum. colorido, melhor, pensando que quanto mais cor tem no seu prato, maior a gama de nutrientes, né? Principais componentes de um prato para que ele seja equilibrado e completo, né? Então, pensando Uhum. numa refeição de almoço ou jantar, nós temos que ter 3 grupinhos alimentares: carboidrato, proteína e os vegetais, né? As hortaliças. Então, carboidrato, que pode ser o arroz, pode ser a batata inglesa ou a batata doce, a mandioca, a mandioquinha. Então, se atentar sempre que esses, né, batatas, mandioca, mandioquinha, apesar de serem vegetais, né, eles entram no grupinho do carboidrato. Então, nós temos que nos atentar à quantidade desses vegetais em específico, né? Porque lembrando que carboidrato em excesso que nós armazenamos em forma de gordura. Né? Então, muitas vezes, então se eu tiver arroz no meu prato, eu não posso comer batata, eu não posso comer mandioca? Até pode, né? Não é proibido. Mas então nós vamos tentar se atentar à quantidade desses dois alimentos, esses dois ingredientes, já que eles fazem parte do mesmo grupo alimentar, Do né? mesmo grupo. Então, acho que isso é importante. Proteína, tanto proteína vegetal quanto proteína animal, né? Então, proteína vegetal, o feijão, né, que é o tradicional do brasileiro, arroz com feijão, mas que também poderia ser substituído por lentilha, por grão de bico, por soja, por ervilha, né? E a proteína animal, que é qualquer tipo de carne ou ovos, né? Então, carne bovina, carne de frango, carne suína, ovos, né? Então, o carboidrato a gente pensa que nos fornece energia, então é o alimento energético, e a proteína, a função é mais no sentido de força muscular e força óssea, né? Por isso que também a gente precisa desse grupinho alimentar. E o outro grupo alimentar, que deve ser composto por pelo menos 50% do prato, metade do prato, né? Pelo menos, se quiser comer mais, super bem-vindo. Você não vai engordar comendo alface, não vai engordar comendo verdura. Então, verduras, legumes, tanto crus como cozidos, né? É essencial pensando como função. Então, tem o alimento energético, o alimento que eu chamo de construtor, que seria de força muscular e força óssea. Certo? E o terceiro grupo alimentar, que são os alimentos reguladores, né? Por quê? Por que a gente chama de alimento regulador legume e verdura? Porque eles, de fato, regulam tudo no nosso organismo, né? São alimentos que têm muita fibra, então vão regular o nosso intestino. São alimentos que têm vitaminas, minerais, então vão regular o nosso sistema imunológico, né? Que é o nosso sistema protetor de doenças. São alimentos que nos deixam hidratados, né? Porque de fato são alimentos que têm muita água, né? Então vai deixar a nossa pele hidratada, o nosso corpo hidratado. Então é ali que a gente vai conseguir vitaminas e minerais, né? Então a gente precisa desse grupo alimentar no nosso prato. Então pensando numa refeição equilibrada e completa, a gente tem que ter esses 3 grupinhos alimentares no nosso prato. Nossa, excelente. E às vezes a gente fica tão. A gente não entende como colocar, né? Como fazer uma refeição ideal e você tem apenas 3 grupos musculares que precisam compor seu prato. E basicamente, quanto maior a variedade de cores que você tem ali, você tem uma Mais alimentação cada vez mais nutrientes, né? rica em nutrientes, né? E que vai te trazer diversos outros benefícios. O benefício de energia, que é o carboidrato, né? O benefício de construção, assim, de muscular, de força, né? Que é a proteína. E também o que você falou dos vegetais, né? Que trabalham no nosso sistema interno, ajudam na digestão e outras coisas. Com Então a gente às certeza. vezes torna tão complexo, né? Por não conhecer uma coisa que é tão simples, vamos dizer assim, né? De você conseguir conciliar, entendendo que é um carboidrato, entendendo que é uma proteína, entendendo, né, sobre os vegetais, fica muito mais fácil de eu conseguir compor uma alimentação no meu dia a dia, Com né? certeza. E isso para todas as refeições, né, Amanda? Tanto para o café da manhã, para todas as refeições, esse Com seria o certeza. plano ideal? Então, que eu falei do almoço e do jantar, mas, por exemplo, pensando no café da manhã,
né? Sim. Então, numa fonte de carboidrato que entra aí no café da manhã. Um pão, ou uma torrada, ou uma tapioca, né, que também é carboidrato, ou até mesmo a fruta que entra no carboidrato, porque a fruta também tem carboidrato, né, o seu Uhum. carboidrato que é chamado de frutose, né, Sim. precisa de proteína no café da manhã. Então, qual a proteína cabível aí no café da manhã? Um ovo mexido, ou, por exemplo, um queijo, ou leite para quem toma leite, e o leite é outra coisa que causa muito burburinho, é o leite. Né? Ah, porque não pode tomar leite de jeito nenhum, porque leite é inflamatório. Gente, se você não quiser tomar leite, não tome. Deixe quem quer tomar leite tomar o leite. Fica tranquilo que essa pessoa tá bem, tá super saudável. Mas isso é uma história para um outro momento, talvez, porque dá muito pano para manga. Ah, O entendi. leite entra como proteína também, né? Todos os lácteos, né, são proteína. E Uhum. aí no grupinho de vitaminas, sais minerais e fibra também entra a fruta, né, que cabe ali no café da manhã, né? Então, o alimento que vai te dar fibra, vai te trazer nutriente. Então, um café da manhã completo. A gente já está aí com os 3 grupinhos alimentares. Então, pensando sempre em compor tudo isso que você precisa, de um alimento energético, um alimento construtor, um alimento que vai te trazer vitaminas, sais minerais e fibra. Perfeito. Bom, então a gente precisa para compor uma alimentação com carboidrato, Uhum. uma proteína, né? E os nossos vegetais. Aí eu fico, né, escutando já, e talvez já imaginando os pensamentos de algumas pessoas, mas meu, e onde entra o meu docinho ali, né? Essa é a recompensa. Então quer dizer que doce nunca mais, né? Chega, tem que ser excluído para sempre, né? Não. Como eu posso, Amanda, essa é a outra pergunta, assim, incluir aqueles alimentos que eu gosto, né? Que é, vamos dizer, o meu docinho no final, depois como uma sobremesa, de uma forma mais saudável, né? E se eu realmente preciso excluir ele da minha vida para sempre, né? Tem como manter esse equilíbrio? Tem como manter o equilíbrio, sim. Um doce, quando bem calculado, ele também cabe, né, numa alimentação equilibrada. Mas o que eu acho importante alertar, né? Quanto mais a gente estimula, né, qualquer coisa na nossa vida, quanto mais a gente estimula aquilo, mais daquilo o nosso corpo vai pedir, né? Então, não é que o doce não é bem-vindo, ele cabe tranquilamente, como eu falei. Mas eu sempre sugiro que nós estimulemos outros sabores, outro paladar, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente precisa estimular o paladar amargo, precisa estimular o paladar cítrico, né, o azedo, para que o nosso corpo não esteja sempre pedindo por algo doce. Muitas vezes, o Uhum, docinho ali de sobremesa, que ninguém consegue largar, é simplesmente por um hábito, né? E a uhum, gente precisa estimular o nosso corpo a novos hábitos. Então, não necessariamente todos os dias após o almoço você precise colocar um chocolate. Você pode ir mudando aquilo para estimular suas papilas gustativas com outros sabores, o amargo, o azedo. Uma estratégia para isso, justamente, que é super saudável, é incluir uma fruta de sobremesa, né? Porque não é o açúcar refinado que você vai estar colocando na sua alimentação, é algo mais docinho, mas que também tem outros paladares que estão sendo estimulados. O azedo, o amargo, uhum. né? Além de, por exemplo, eu sempre falo, uma laranja de sobremesa é super bem-vinda, porque ela tem o docinho, às vezes ela tá um pouquinho mais doce, às vezes ela tá um pouquinho mais azeda, né? Além de ter vitamina C, que é ótimo após uma grande refeição, porque ajuda na absorção de nutrientes, além de ajudar na digestão, né? E você não vai estar estimulando tanto o paladar doce ali diariamente. Não é que tem problema colocar um chocolatinho de sobremesa, muito pelo contrário. Depois do almoço ou depois de uma grande refeição, é o melhor momento para você colocar um doce, né, na sua refeição, receber um tipo de açúcar. Por quê? Porque você já preparou o seu corpo para receber esse açúcar. Você acabou de comer um prato com bastante fibra, com proteína. Uhum. Então, quando você receber esse açúcar, né, um chocolate, por exemplo, você não vai absorver
esse carboidrato, esse açúcar tão rapidamente, do que, por exemplo, comer um doce no meio da tarde. Não é bem-vindo Entendi. comer um doce Só no o meio da doce, tarde. assim, direto, né? Oi? Comer só o doce direto, sem ter preparado ele, o O nosso corpo. metabolismo antes, pode ser um pouco mais prejudicial, você diz assim. Pode, exatamente. Então eu falo que o melhor momento para comer doce é sempre de sobremesa de uma grande refeição, quando você já preparou o seu corpo para receber esse açúcar e você não vai absorver esse açúcar tão rapidamente, que não vai dar aquele pico de glicemia, pico de insulina que a gente ouve tanto falar, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. Uhum. Mas eu sempre vou sugerir para que a pessoa não estimule diariamente o paladar doce. Isso não é tão saudável assim. Então, não é que não pode, não devemos diariamente comer doce, né? Para que a gente não habitue o nosso corpo a estar sempre pedindo por algo doce, né? Então, algo mais cítrico, algo mais amargo é sempre bem-vindo para que a gente ensine o nosso corpo a outros paladares também, a estimular nossas papilas gustativas. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que, depois que eu comecei a tirar o açúcar do café, tomar o café puro, eu não consigo de jeito nenhum tomar o café adoçado, porque ensinou o corpo a outro paladar. E de fato, a gente ensina o nosso paladar. A gente não nasce sabendo, né? Então, quanto mais a gente estimula algo, mais daquilo o nosso corpo vai pedir. Então, não é que o açúcar vicia, né? O açúcar vicia, tem muitos estudos já em relação a isso, né? Não é que é viciante, você não consegue viver sem se você ficar sem. Mas quanto mais a gente estimula, tanto para o doce, para o amargo, para o azedo, mais daquilo o nosso corpo vai pedir. Nossa, excelente. Então não é uma questão de exclusão, né? Muitas vezes as pessoas acham que é uma questão de exclusão, agora eu vou ter que excluir o meu doce para Não, sempre, mas é uma questão de estímulo. A gente pode estimular o nosso paladar, por quê? Porque ele vai pedir o doce porque ele só está acostumado a comer o doce, é uma né? questão de E muitas hábito. vezes não. Exato, é uma questão de hábito, é uma questão de estímulo, porque não estimular de outras formas, né? Outras, como você bem colocou, algo mais cítrico, que puxa um pouquinho para o doce, que é a laranja, e trazer outras fontes, né, de alimentos que também estimulam o nosso paladar, né, nossas papilas gustativas de outras formas, para que ela não fique tão, não viciada, né, mas que ela não fique tão, Estimulada. ela não peça estimulada só aquilo, né, porque parece que, como você bem colocou, por eu ter um hábito de sempre estar comendo algo doce, e esse doce me dá uma sensação de bem-estar, porque E de traz fato dá, diversos né? benefícios na cabeça, né? Estimula o nosso cérebro numa área prazerosa, eu tenho aquilo como uma recompensa, né? E eu quero só aquilo. Por quê? Muitas vezes não é porque eu estou viciado naquilo, mas porque eu não aprendi a comer outras coisas, né? Não Eu não estimulou ensinei o meu outras corpo. coisas. Perfeito, Eu perfeito. acho que a estratégia de incluir uma fruta alguns dias, outros dias algum docinho, eu acho que é uma forma de ficar mais equilibrado, né? De Porque você não iniciar, né? está estimulando apenas o paladar doce para o açúcar refinado. Uma outra estratégia é tentar diminuir um pouco o teor de açúcar daquele chocolate que você está acostumado. Né? Então, um pouquinho Uhum, mais de cacau, um pouquinho menos de açúcar, né? Os chocolates mais amargos, também uhum. é uma forma de ir desestimulando o paladar tão doce, né? Uma dúvida que muita gente me traz sobre os doces fit. Ah, mas e o doce fit? O que você Uhum. acha disso? Eu acho que às vezes ele pode mais atrapalhar do que ajudar, na realidade. Porque muitas vezes o doce fitness, né, o doce fit, outra palavra que eu não gosto do modismo da nutrição, ele tem mais calorias do que um doce tradicional. Porque tem Olha só. alimentos mais calóricos. Então, por exemplo, às vezes utilizam óleo de coco, que é um alimento mais gorduroso, então vai ter mais caloria. Tem mais do que um adoçante, então vai estar estimulando o doce de qualquer maneira. Então, nessa questão de estimular outros paladares, a gente já não entra. Vai estar em vão, né? Vai estar trocando 6 por meia dúzia. Então, vai estar estimulando, além do que adoçante a longo prazo, ele também atrapalha na nossa microbiota intestinal. Então, eu prefiro que se você estiver morrendo de vontade de comer um doce, você coma o doce que você está morrendo de vontade de comer.
Porque o nosso Sim. cérebro, gente, ele é muito inteligente. Não adianta tentar enganar o nosso cérebro, porque se você está com vontade de comer um chocolate específico e você ficar enganando ele com o chocolate fitness, você vai comer mais do chocolate fitness, que normalmente é mais calórico, né? Porque tem bastante ingrediente, então vai atrapalhar nos seus resultados. E em algum momento você vai acabar pegando o seu doce que você estava com vontade, porque aquilo não vai te satisfazer, né? Exato, você não se satisfez com o fit. Aí você come o fit, mas lembrando daquilo que você realmente quer. Então, às vezes, comi isso aqui, mas eu ainda quero aquilo. Então, você dobrou a sua alimentação e acabou sendo maléfico para você, né, entre É, aspas. Por quê? Porque você agora, em vez de se satisfazer de uma vez por todas, você acabou postergando apenas uma coisa que você já ia fazer. é. Eu acho que ele não é de todo mal, o chocolate fitness, mas eu acho que às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Então, a minha sugestão estimule o seu paladar a novas coisas, né? Para o amargo, para o azedo, para o cítrico. De vez em quando coloque aquele docinho que você goste, né? Porque é tudo uma questão de hábito. Se você faz a mesma coisa todos os dias, então todos os dias eu vou comer um chocolate depois do almoço. O seu corpo vai pedir por aquilo. Se você muda um pouco, então hoje eu vou comer uma laranja depois do almoço. Amanhã eu como o chocolatinho que eu gosto. No terceiro dia, eu como um chocolate um pouquinho mais amargo. Você está estimulando, né, várias papilas gustativas. Então, eu acho que essa é a melhor saída nesse Uhum. ponto. E lembrando, né? Lembrando todo mundo que alimentação saudável não é restrição, não exclusão, né? E também não é punição. É simplesmente uma questão de escolha daquilo que vai te fazer melhor e de equilíbrio, né? Com Eu acho certeza. que é isso que a gente vem falando aqui. E vamos comentar um pouquinho de equilíbrio, então, né? E de excesso, que é o que a gente fala bastante por aqui. Existe mesmo essa questão de sinais de saciedade? Eu entender o meu corpo quando eu estou satisfeito, né? E como são esses sinais para poder trazer até para as pessoas de falarem isso, né? Elas identificarem quando ela realmente deve parar de comer, porque ali ela já está satisfeita, para que ela não passar naquela compulsão de ficar comendo, comendo, comendo até realmente não aguentar mais, né? Como que são esses sinais de saciedade? Existe. Como eu falei, gente, o nosso corpo é super inteligente, nosso cérebro é muito inteligente. E ele nos dá, sim, sinais de fome e de saciedade, né? E muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção, muito porque temos hábitos ruins, muitas vezes porque estamos com descontroles hormonais, então a gente tem essa dificuldade, né? Então, o que nos dá saciedade é justamente um hormônio chamado leptina, que é produzido enquanto a gente está dormindo, inclusive. Então, se a gente tem uma insônia de repetição, dormimos mal, acordamos muito durante a noite, seja para fazer xixi ou por insônia mesmo, a gente vai ter dificuldade na produção desse hormônio, que é o hormônio da saciedade, que é quando a gente entende que tá bom, eu não preciso mais comer porque eu já estou satisfeito. Então, pode sim ser que a pessoa não consiga reconhecer esse sinal de saciedade porque está com deficiência desse hormônio, da leptina, que é o que nos dá a sensação de saciedade. Mas também isso precisa ser analisado e avaliado, tá? Como que a gente percebe, né, esses sinais de fome e saciedade? Nós nunca podemos chegar na refeição morrendo de fome. Com aquela sensação de que preciso comer um mundo porque eu tô morrendo de fome, tô estressado, tô com dor de cabeça, minha barriga tá roncando Uhum. demais. Aí fica ainda mais difícil de reconhecer o sinal de saciedade quando a gente começar a comer. A gente deve comer no momento que a gente sente aquele sinal de fome, mas que a gente não está morrendo de fome. A gente não pode chegar no ponto de estar morrendo de fome. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de saciedade. A gente precisa comer com calma, devagar. Isso é importante para que a gente consiga perceber o momento que a gente já não está mais com fome. Porque se a gente come com muita pressa ou com muita distração, às vezes come assistindo uma televisão, às vezes come mexendo no celular, às vezes come pensando no que vai fazer daqui 10 minutos,
Então, essa questão de distração atrapalha muito em reconhecer o sinal de saciedade. Então, comer devagar, gente, não é balela. Muitas vezes as pessoas acham que, não, pra quê? Não precisa. Dá na mesma comer em 10 minutos e comer em 20 minutos. Não dá. Justamente porque o nosso corpo precisa de um tempo, ele leva um tempo para começar a liberar esse hormônio leptina, que é o que nos dá a sensação de saciedade. Se a gente come em 5 minutos, nosso cérebro nem reconheceu ainda que a gente começou a comer. Esse hormônio nem foi liberado ainda. Às vezes a gente termina de comer, em 5 minutos a gente ainda está com a sensação de que a gente está com fome. E, de fato, vai estar com essa sensação mesmo, porque o hormônio ainda não foi liberado. Né? Então, comer devagar, mastigar bem, descansar os talheres, né? As pessoas acham engraçado quando eu falo descansar o talher. Mas, de fato, às vezes a gente come, a gente não larga o talher em nenhum momento. A gente só taca a comida para a boca e não está nem vendo. Descansa o talher. Habitue-se a isso, né? Não é algo que a gente consegue da noite para o dia. Mais uma vez, são hábitos de anos que a gente precisa mudar, né? Mas descansa o talher, respira, mastiga devagar, depois pega o talher de novo, começa a comer. Se a gente comer dessa forma, com mais calma, sem distrações, é mais fácil da gente perceber o momento que a gente já não está mais com fome. A gente não deve comer até chegar àquela sensação de empachamento, de distensão abdominal, de que precisa abrir o zíper da calça, né? De que, nossa, eu preciso ficar sentada por meia hora agora, porque eu acabei de comer, porque eu não consigo andar uma quadra. Aí a gente ultrapassou o limite, a gente comeu demais. Não é isso que a gente quer. Você tem que terminar de comer com a sensação de que se você precisar andar um pouquinho mais rápido, 2 quadras, você faria isso tranquilamente. Aí você vai ter comido da forma adequada. Então, a gente não precisa comer e terminar a refeição empanturrada. Não é esse o objetivo. E nem chegar à mesa morrendo de fome. Então, mas isso leva um tempo para a gente começar a entender, a reconhecer esses sinais de fome, saciedade, né? Então, eu acho que é isso. Comer devagar, com calma, mastigando bem. Não chegar à mesa com muita fome. Quando a gente começa a perceber que a gente está conversando mais, a gente já não está com tanta fome, a gente já está chegando naquele sinal de saciedade. Quando a gente começa a descansar mais os talheres, a gente também começa a perceber que se a gente terminar daqui a pouco, tá tudo bem. Não, excelente. Na verdade, é estar presente no momento que você está comendo, né? Atenção Às vezes a plena. gente fica... Exato, atenção plena. Mas o que é muito difícil, né? Vamos confessar aqui que hoje a gente vive ainda mais nessa sociedade que cada segundo é um segundo que você tem que estar sendo produtivo, né? Que cada minuto importa, né? Questão de time is money, né? Tempo é dinheiro. A gente vive numa sociedade muito caótica hoje em dia, ansiosa, né? E que muitas vezes o tempo é muito precioso e que as pessoas estão cada vez mais sem tempo, né? E como, Amanda, a gente conseguir aliar uma alimentação saudável, né, dentro dessa correria do dia a dia? Quais são as dicas? O que eu posso fazer para manter essa alimentação, não chegar nesse estado de que eu preciso comer o mundo agora, porque eu já estou há 8 horas sem comer, né, porque eu só estou trabalhando. Como eu posso manter uma alimentação saudável nessa nossa correria diária, né, que a gente vive atualmente? Essa é justamente uma justificativa, né, para a gente comer errado, eu acho. Muitas vezes as pessoas me trazem para isso. Mas eu não tenho tempo para comer de maneira saudável, para ter essa vida saudável. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não tenho tempo para comer bem. Então eu acabo rolando o iFood, acabo pedindo alguma coisa que é mais fácil, né? E eu acho que as 2 palavras que os meus pacientes mais ouvem saindo da minha boca é planejamento e organização, né? De fato, a gente precisa dessas 2 coisinhas para conseguir levar uma vida mais saudável, tanto para alimentação quanto para atividade física, né? Sim. Então, eu sempre oriento, né? Tira um dia da sua semana, do seu final de semana e do momento que você tem livre, né? Para se planejar e organizar para a semana toda, né? Então, se
durante a semana você não vai ter tempo para cozinhar, para fazer a sua alimentação da maneira mais saudável, se planeje um dia para isso. Você vai tirar aí 2 horas, 3 horas do seu final de semana, do seu domingo, para planejar a sua alimentação da semana. Então, planejar o que eu vou comer essa semana, qual vai ser o vegetal, o legume que vai ter essa semana. Ir ao mercado já com tudo isso em mente, né? Para você não chegar lá e não saber o que você vai comprar, acabar comprando coisas demais, ou que vão estragar, ou que não estão dentro do seu plano, né? Dos seus objetivos. Então, essa organização de saber o que você precisa comer naquela semana e se organizar para a semana, então, fazer as suas marmitinhas no seu final de semana, deixar aí congelado, deixar as coisas prontas na geladeira, a salada lavada, a fruta picada, facilitar para o seu eu do futuro, né? Para o seu eu da segunda-feira, para o seu eu da terça-feira, não ter dificuldade e não ter essa desculpa da falta de tempo para comer errado, né? Não, se você se preparar, se planejar, tirar um tempinho do seu final de semana para isso, que é a vida que eu levo, gente. Eu trabalho das 8 às 8 da manhã. A gente só fala aquilo que a gente faz, né, Amanda? Eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite. Se eu tivesse que cozinhar durante a semana, eu não ia comer da maneira mais saudável. Eu ia acabar pedindo alguma coisa, eu ia acabar errando. Porque quando a gente se planeja, a gente come da forma correta. Quando a gente não se planeja, a gente come o que dá, o que tem, né? Que tem o que é mais fácil, o que vem com um clique. Então, assim, planeje-se, se organize, vai ao mercado com tudo já calculadinho, o que você vai precisar, para também não ter desperdícios, né? Que isso também é importante de ser falado. Então, fazer mercados semanais é uma estratégia boa. Se organizar e fazer as marmitinhas no final de semana, no tempo que você tem livre, já deixar tudo na geladeira, seja já pré-preparado ou seja já montado, salada lavada na geladeira, fruta picada, tudo isso são estratégias para as pessoas que normalmente não têm muito tempo, né? Então, é preciso linkar suas prioridades, primeiro de tudo, se planejar e se organizar para isso, para que você não erre. Pessoal, papel e caneta na mão, essa live vai ficar salva. Anotem todas essas dicas, que são dicas valiosíssimas para a gente que vive nessa correria e que precisa, né, manter essa alimentação mais saudável. E quando você fala de planejamento, né, a gente tem muita questão de, final de semana, eu quero viver os prazeres daquilo que eu não tenho no meio da semana, né? E recentemente eu escutei uma frase que me impactou muito, né? Que era assim, o quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz, né? Então, essa frase me impactou muito, assim, eu acho que é uma frase que deveria estar no outdoor, que é assim, quanto você está disposto a abrir mão dos seus prazeres momentâneos para realmente poder tirar um tempo para você se organizar, para cuidar de você, da sua saúde, ou para você abrir mão dos seus prazeres momentâneos para focar naquilo que você quer ao longo prazo. Então, acho que vem muito alinhado com isso que você falou agora de organização, né? É um tempinho que você tira de um prazer momentâneo, que seria esse prazer momentâneo muitas vezes ficar esparramado no seu sofá durante um domingo, para poder se alimentar, para que na semana inteira você consiga ter tempo, porque aí você vai ter tempo, porque você já se planejou antes. Então, essa frase, quando veio, ela traz um sentido global para tudo, e isso encaixa muito bem aqui no que você falou, que é realmente o quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz. É verdade. Acho que atrela muito. Nossa, é ótimo. Essa de fato. Muito boa. Para quem está com papel e caneta já, deixa na geladeira, né? Melhor lugar. Melhor lugar. E Amanda, como o tempo voa quando a conversa é boa, né? A gente já está aqui, quase 1 hora falando, né? E já caminhando para o final também, para não tomar tanto seu tempo. E eu acho que a minha última, assim, já direcionando para o final, pergunta, e mais abrangente, a gente linkar tudo com aquele que a gente falou sobre alimentação saudável e falar o porquê ter uma alimentação saudável, né? Quais são esses benefícios de você se alimentar melhor,
de você não chegar no ponto ápice de comer a todo custo, né, como você falou agora, de você se planejar. Então, quais são os benefícios de eu realmente ter uma alimentação mais saudável que, não precisando excluir alimentos, mas sim manter assim, escolhas equilibradas no nosso dia a dia? Bom, eu acho que o que resume tudo é que a alimentação saudável te traz qualidade de vida, né? Então, a nutrição, né, a alimentação, ela serve justamente para a gente cuidar do nosso corpo, né, e nutrir o nosso corpo, que é tão importante, né? A alimentação nos traz isso, né, como possibilidade. E eu sempre gosto de alertar as pessoas em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas falam, mas comer é meu único prazer. Então eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer uma pizza, eu só quero comer aquilo. Só que a gente tem que ter maturidade o suficiente para perceber que a alimentação é sim uma forma de prazer, né? Comer vai muito além do que adquirir nutriente. Mas, primeiramente, a nutrição é para nutrir o nosso corpo. É para trazer boas coisas, né, para o nosso corpo. Então, lógico, dá sim para linkar e associar prazer e nutrição, né? E esse é o melhor dos mundos, quando a gente encontra prazer numa boa nutrição. Mas, antes de tudo, a gente tem que adquirir essa maturidade de que, antes do prazer, nós devemos nutrir o nosso corpo e não destruir o nosso corpo. Então, o que está levando mais na sua vida? Você está nutrindo ou as suas atitudes, a sua alimentação está destruindo o seu corpo? E as consequências vêm a longo prazo, né? A gente sabe disso. Muitas vezes a gente não vê no dia a dia, né? No presente, as consequências disso, mas a gente sabe que a longo prazo, médio, longo prazo, isso traz consequência para a nossa saúde, né? Então, pensar na qualidade de vida, pensar que o nosso corpo é o nosso templo, nós devemos nutri-lo, né? Então, eu acho que isso é o resumo de tudo, qualidade de vida, né? Alimentação, atividade física. Eu acho que mudança do estilo de vida nos traz qualidade de vida, né? Nos traz saúde, nos traz condição para longevidade, para viver bem por muitos anos, né? Para ter condição de fazer o que a gente gosta, de fazer o que a gente quer, né? De cumprir com os nossos objetivos e fazer isso da melhor forma possível. Então, usar a alimentação para isso, para nutrir o nosso corpo, não destruir o nosso corpo. Excelente, excelente. Porque no final, né, a gente está sempre em busca de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, Porque exato. assim, não adianta o que vai modificar aqui é o quanto você está buscando agora ou o quanto você vai buscar depois, né? Mas no final de tudo, a gente está sempre buscando qualidade de vida. Isso em qualquer área, né? Então, eu vou fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Por quê? Porque eu quero ser mais saudável. Eu quero me movimentar melhor. Eu quero ter, vamos dizer assim, eu quero regular meu intestino. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Vou fazer atividade física? Qualidade de vida. Eu vou querer comprar algo que vai me auxiliar a ter maior qualidade de vida. Então, no final de tudo, né? a gente sempre está buscando qualidade de vida. A questão é, o quanto você vai deixar isso para depois, né? E aí talvez o seu esforço lá na frente vai ter que ser bem maior do que se você começar agora. Por quê? O que a Porque gente falou o resultado final é o mesmo. Que a gente falou da outra vez, né? Cuidar da nossa saúde, não ter que cuidar da nossa doença, né? Exatamente. E aí cuidar da doença já quer dizer que, opa, eu já estou doente. Dá então, muito mais quanto a gente está trabalho, disposto a gente não deixar ficar doente. Eu acho que esse é o intuito tudo, né, dessa conversa, esse é o intuito da Ative, que a Ative ela veio justamente para trazer uma cultura, né, de um autocuidado mais preventivo, seja através da prática de atividade física, seja através do conhecimento em saúde, como a gente traz aqui, né, com a Amanda e com outros especialistas na área, para ensinar as pessoas a como ter uma qualidade de vida maior, né, de uma forma preventiva, ou seja, sem deixar com que a doença ou a patologia se instale no seu corpo. Então, é esse o nosso intuito, é modificar essa cultura de tratamento que a gente vem vivendo para uma cultura de autocuidado, dentro justamente de um aplicativo que te ajuda nessas escolhas diárias, que te ajuda na oferta e no acesso
a um cuidado preventivo muito maior. Certeza. Amanda, muito, muito prazer em ter você aqui com a gente, em falar aqui. Vou, mais uma vez, como eu disse para o Matheus, né? A Amanda também conhece todo mais ou menos o pessoal daqui. Vou te encher o saco para voltar aqui mais vezes. Aqui, esse assunto de alimento e nutrição é um assunto muito expansivo e que vem com muitos tabus, né? E foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Foi um prazer poder conversar e trazer toda essa bagagem, experiência sua, né, para falar com o pessoal de um jeito tão simples, mas tão objetivo, né, que esclarece muita coisa, que quebra diversos tabus. E agradeço de verdade imensamente o teu tempo, né, para poder estar aqui com a gente e falar um pouquinho e ajudar as pessoas cada vez mais a quebrar esses tabus com a alimentação e a se organizarem melhor para ter uma alimentação mais saudável e uma vida de qualidade. Imagina, eu que agradeço. Falar sobre nutrição é o meu assunto favorito e eu agradeço muito o convite. E é isso aí, o que precisar de mim pode contar comigo. Gente, obrigado. Amanda, qual que são as suas redes sociais? Braga Amanda, meu Instagram. E é isso. Gente, para quem quiser seguir a Amanda também, né, nutricionista, e até mesmo conversar com ela depois, né, para alguma prática alimentar, a Amanda está super disponível, super recomendo, uma nutricionista fora de série. Amanda, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado, a gente vai conversar muito mais. E pessoal que está assistindo, obrigado pela presença de vocês. E lembrando, as lives vão ficar salvas também dentro do aplicativo da Ative, papel e caneta na mão, porque tem muita dica boa e aí vocês não podem perder. Muito obrigado mais uma vez. Amanda, bom final de semana. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente.